Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria já de agradecer a Deus por esta oportunidade, bem como a pessoa do nosso pastor Arnóbio, que tem nos facultado, esse privilégio de estar nos alegrando com a Igreja do Senhor na noite deste dia. Quero também agradecer a pessoa do nosso maestro Cícero Carlos, que também nos deu essa alegria, de poder estar com a igreja nos 50 anos da banda musical Acordes Celestes. É uma grande bênção alcançar esta data de jubileu de ouro. A irmã Antônia, ela estava dizendo que bodas de ouro é quando é casamento, quando é festa de departamento ou qualquer outra coisa é jubileu. Então, jubileu de ouro, que a banda está comemorando e que Deus multiplique em muitos e muitos outros anos deste louvor tão abençoado que os irmãos entoam. Eu quero convidar a Igreja do Senhor para estarmos meditando, meus irmãos, no texto bíblico que se encontra no livro de Deuteronômio, o capítulo de número 31. Deuteronômio, capítulo de número 31. Quero fazer menção do que está escrito no versículo de número 19, apenas. Deuteronômio, capítulo de número 31, e o versículo de número 19, está escrito: Agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Glória a Deus. Eu estava fazendo, meus irmãos, a meditação na palavra e encontrei esse texto bíblico. Apesar de já ter lido a Bíblia várias vezes, mas em algumas ocasiões nós fazemos a leitura de um texto e ele desperta em nós a nossa atenção de uma forma singular, de uma forma diferente. Hoje, neste culto de gratidão, em que estamos aqui celebrando 50 anos de louvor que esta banda tem entoado ao nosso Deus, eu acredito que é cabível nós fazermos uma reflexão acerca do louvor, acerca do que é o verdadeiro louvor, daquilo que o louvor não é, das formas de louvor que a Bíblia nos apresenta. E eu vejo aqui, meus irmãos, algo interessante no contexto desta passagem bíblica, tendo em vista que Moisés estava já no término do seu ministério, e como está escrito no versículo 14, Deus, como de costume falava com ele, tal qual um amigo faz. Deus tinha uma relação muito íntima com Moisés, e diz o texto bíblico, que Deus chama Moisés e lhe dá uma instrução muito clara, dizendo: Moisés, os teus dias são chegados para que tu morra. Chama Josué
coloca ele na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram diante da tenda da congregação. E aqui eu vejo algo interessante, meus irmãos, que por mais que alguém sirva a Deus com fidelidade, cumpra com alegria o ministério ou o serviço ao qual ele está prestando ao Senhor, mas todos nós temos um tempo determinado por Deus para vivermos aqui. Nenhum de nós estamos aqui num corpo imortal, pelo contrário, estamos aqui num corpo que perece, que envelhece, que com o passar do tempo se deteriora, e assim existe uma necessidade de que a obra de Deus ela tenha um processo de continuidade, que ela continue sendo executada. E Deus ele instrui Moisés acerca deste momento de transição, de liderança na nação de Israel, e eu fiquei maravilhado com isso, a grandeza daquele momento, quando Deus faz profundas revelações acerca do futuro, dizendo a Moisés, versículo 16, eis que tu dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais eles irão, e me deixará, e anulará o concerto que tenho feito com ele. Olha que coisa tremenda, Deus, na sua presciência, já conhecendo o futuro, já sabendo o que sucederia na nação de Israel, nos dias que viriam depois da morte de Moisés, e a igreja do Senhor conhece bem a história bíblica e sabe que depois que Moisés morre, Josué morre, e os que viveram no tempo de Josué, os anciãos, também morreram. Israel entra no período dos juízes, em que cada um fazia o que bem parecia direito aos seus olhos. Eles estavam como quem não tinham uma direção, e Deus revelou ao seu servo Moisés, décadas antes que isto acontecesse, o que sucederia. E o Senhor disse a Moisés, no versículo 19, agora eu quero que você escreva este cântico, este louvor, e ensine aos filhos de Israel, coloque na boca deles, para que este cântico seja por testemunha entre mim e eles, contra eles. E analisando um texto como esse, a gente sai um pouco daquela lógica, meus irmãos, de que o louvor é apenas um instrumento de adoração a Deus, de que o louvor é apenas para exaltar a majestade de Deus, que o único propósito do louvor é para que a gente tão somente adore a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Nós vemos aqui o louvor sendo um instrumento divino para transmitir verdades profundas e espirituais à nação de Israel. O louvor, meus irmãos, sendo utilizado por Deus como forma de incutir, de colocar verdades divinas na mente do povo, de transmitir conhecimento, de ser instrumento para levar verdades bíblicas, trazendo para o contexto nosso que vivemos na era da graça, para o coração da igreja. O louvor, meus irmãos, para além desta função de adorar a Deus por quem Ele é e pelas suas obras, pelo que Ele faz, o louvor também ensina a Bíblia.
ele também transmite verdades espirituais profundas. E aqui eu quero dizer, meus irmãos, o que o louvor não é. O louvor não é um passatempo dentro da programação que nós temos no culto, para preencher espaços do culto antes da ministração da palavra. O louvor não é, repito, apenas uma estratégia que nós temos para preencher o espaço do culto, para que chegue o momento mais aguardado, o momento da pregação da palavra, de forma alguma. À luz da palavra de Deus, meus irmãos, o louvor é um instrumento através do qual Deus se manifesta para a sua igreja, através da sua palavra. O louvor também é uma forma de pregação da palavra, sendo que diferente. Quando nós pregamos de forma normal, como de costume fazemos, como eu vos faço agora, nós verbalizamos a Bíblia de forma lógica, encadeando as ideias, o pensamento, para que a mensagem tenha um início, tenha um meio, tenha um fim. E o que eu me maravilho é que Deus é tão extraordinário, e existe um mistério profundo no louvor, tão grande, meus irmãos, que o que um pregador leva 40 minutos para desenvolver um pensamento e levar a igreja a compreender aquela mensagem bíblica que ele está ali explanando, um louvor em 3 minutos, em 4, 5 minutos, o louvor é capaz de condensar esta ideia, este pensamento bíblico, e transmitir ao coração da igreja, com uma profundidade tão grande, meus irmãos, que isso produz em nós, inclusive, uma memória auditiva, fazendo com que a gente lembre daquele louvor, muito tempo depois de ter ouvido ou aprendido. Quantas vezes tem um determinado hino que você aprendeu anos atrás, e que faz muito tempo que você não louva, nem ouve ninguém cantando, e de repente, no momento que você está, seja em oração, seja em algum espaço, seja enfrentando alguma situação na tua vida, o Espírito Santo te traz à memória, ele te faz lembrar daquele cântico que emana uma mensagem da palavra, e através da letra daquela canção, a tua alma é edificada, o teu homem interior é fortalecido, você se enche da graça, a unção de Deus se manifesta na sua vida, e você glorifica a Ele, porque Ele se fez presente através daquele louvor. E nós vemos na Bíblia, meus irmãos, fugindo ainda dessa lógica que é tão presente, né, do louvor verbalizado, do louvor cantado, poemas, versos, que são ali através da harmonia, do ritmo, da melodia, transformado em música. Eu encontro na Bíblia a história de uma mulher, Evangelho segundo escreveu, Mateus capítulo 26, os versículos 6 ao 13, narra este acontecimento bíblico, quando Jesus foi até a casa de Simão, o leproso, lá em Betânia, e ele foi para jantar na casa daquele homem, e lá estava o seu grande amigo Lázaro, com sua família, suas 2 irmãs, Marta e Maria. E algo inusitado aconteceu ali naquele jantar, meus irmãos, algo que definitivamente quebrou a rotina, algo que se destacou naquele jantar, que foi inesperado, algo que de fato foi algo que chamou a atenção de todos, porque foi muito espontâneo, né? E o verdadeiro louvor é assim, ele é algo espontâneo, ele flui de um coração agradecido, de um coração sincero. E Maria estava ali, naquele jantar, quando de repente, sem emitir nenhum som, sem dar explicações da sua atitude, ela se levanta do lugar onde ela estava sentada, e ela vem trazendo consigo um vaso, com um caríssimo perfume, que alguns estudiosos dizem que custava o equivalente
a 300 dias de salário de um trabalhador daquela época. Ou seja, aquele perfume custava quase um ano do trabalho de um trabalhador, equivalente, vamos dizer hoje, uma diária de 40, 50 reais dentro do nosso salário mínimo atual. 300 vezes esse valor. Então veja, era de fato algo muito caro, muito fino. E ela sem explicação lógica para aquele seu gesto, ela vai até onde Cristo está sentado, e diz o texto bíblico, que ela abre o recipiente e derrama sobre a cabeça de Jesus aquele unguento, aquele óleo perfumado, e o cheiro do unguento incensa toda a sala onde eles estavam reunidos. E naquele momento, meus irmãos, tão singular, tão ímpar, tão único, da atitude de Maria, os discípulos se escandalizaram. Os apóstolos disseram assim: com tanta gente necessitada, nós poderíamos vender isso e repartir com os pobres. E quando João narra esse mesmo acontecimento, João, ele faz um adendo. Ele diz que o tesoureiro, quem administrava todas as ofertas recebidas por Jesus, era o traidor, era Judas, e que ele deu esta palavra, este parecer, por conta que ele queria roubar o dinheiro. Ele estava de olho nos recursos e não nos pobres. E quando eu também vejo esta passagem bíblica, meus irmãos, e eu começo a refletir a respeito do louvor, eu encontro verdades espirituais profundas nesta passagem. Em primeiro lugar, o questionamento feito por alguns dos apóstolos, e que João, ao falar de Judas, destaca que era pura hipocrisia no caso dele em particular, porque ele estava de olho no dinheiro mesmo. Veja bem, olhe que coisa interessante, aquela mulher estava ali prestando um louvor. Aquela atitude dela foi um louvor através de ações, um louvor prático. Foi uma adoração prestada à pessoa bendita de Jesus, de forma objetiva, através do comportamento. Ela não exprimiu palavras, ela não adorou o mestre de forma verbalizada, utilizando palavras, não. Ela adorou o mestre através de uma atitude, através de um gesto. E muitas pessoas, meus irmãos, reduzem o louvor apenas ao cântico. Não. O louvor, ele pode ser expresso através do teu comportamento no teu dia a dia, da maneira que, como crente salvo em Cristo, você se conduz em meio a esta sociedade sem Deus, através do teu comportamento no teu lar, no teu trato com os teus amigos, com os teus irmãos em Cristo, com as pessoas descrentes, ao qual você, que fazem parte do teu círculo, do teu raio de ação. A adoração a Deus, ela pode ser expressa também, e deve, através de atitudes, através de comportamentos. E posso até afirmar que o verdadeiro louvor, ele une as duas coisas. O verdadeiro louvor, meus irmãos, ele procede dos lábios, ele é verbalizado através de palavras, mas também ele é experimentado através da vida, através da maneira como nós nos comportamos diante de Deus e dos homens. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, a oração modelo, ele disse que nós iríamos santificar. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E como é que se santifica o nome de Deus, igreja? Como é que nós consagramos o nosso melhor de modo a adorar a Deus? Pelas duas razões que eu disse no início da mensagem: por quem Ele é e pelas suas obras, pelo que Ele faz. De que maneira nós santificamos o nome do Senhor? É apenas quando nós entoamos um louvor? Quantas pessoas que louvam, mas o louvor não é sincero? Quantas pessoas, meus irmãos, que adoram de forma mecanizada, adoram a Deus por um costume, estão ali, meus irmãos, prestando uma adoração que não é sincera.
O verdadeiro louvor, ele une as duas coisas. Ele une o que eu expresso através das palavras, mas que brota de dentro do meu coração, que representa aquilo que eu sou na presença de Deus, que representa o nível de intimidade, de comunhão que eu tenho, que representa a gratidão que eu expresso a Ele, por tudo quanto Ele fez na minha vida, mesmo sabendo que eu não sou merecedor, que não há mérito nenhum em mim para que Ele faça tais coisas. Nós vemos na Bíblia Deus operando extraordinariamente através do louvor. Tem muitas passagens que são clássicos das Escrituras, conhecidas por toda a igreja. Nós vemos, meus irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 20, uma batalha sendo ganha, porque o louvor, ele foi utilizado como arma de guerra, como estratégia militar. O louvor foi utilizado por Josafá ali como uma estratégia militar, e através do louvor, Deus deu vitória sobre os inimigos, Deus operou livramento, e não é diferente hoje, quando esta banda, que oferece o louvor mais difícil de todos, que é o louvor técnico, que é o louvor que requer muito esforço, muita dedicação, horas e horas e horas, são semanas, são meses, anos de prática, para que eles desenvolvam, meus irmãos, este talento, esta perícia técnica que eles têm, num instrumento tão linda, de modo que quando a gente ouve os irmãos tocando, a gente pensa até que é qualquer banda profissional, dada a qualidade do louvor que eles entoam. E por certo, meus irmãos, isso tem peso de glória. Haverá galardão e recompensa do Senhor por este esforço. Quando o músico está ali, né, dedilhando o seu instrumento, no ambiente da sua casa lá, limpando seu instrumento, já ensaiando com o propósito de adorar a Deus, eu tenho convicção plena, meus irmãos, que há galardão no céu por isso, que Deus se agrada disso, por conta que ali está já um preparo para estar bendizendo o nome dEle, através dos instrumentos. Nós vemos o louvor sendo utilizado na Bíblia em obra de libertação. Os irmãos lembram, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 a 23, e lá estava Saul, carregado de demônios, cheio de cão no couro, meus irmãos, numa linguagem bem nordestina, e diz o texto bíblico que mandavam trazer aquele jovem ruivo, de gentil aspecto, com seu instrumento musical, a sua harpa, mas cheio da graça. Ele estava ali debaixo de uma unção de Deus, e quando Davi dedilhava a sua harpa e tocava aquele instrumento, diz o texto bíblico que o espírito mau que estava sobre Saul se retirava dele, e Saul recebia, meus irmãos, um trato de Deus nas suas emoções, de modo que ele se sentia relaxado, que ele se descansava, ele se sentia bem, depois que os demônios eram expulsos através daquele louvor que Davi entoava. Eu encontro na Bíblia também, meus irmãos, o louvor lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, sendo utilizado para afastar o ambiente de incredulidade que havia no meio do povo. Lá estava o profeta Eliseu, e estava próximo dele, meus irmãos, o rei Josafá, e ele estava também junto com Acabe. Eles iam para a guerra. Estava ali também o rei de Edom, um rei descrente, um desviado e um temente a Deus. E Josafá, querendo a bênção de Deus naquela batalha, ele disse: porventura tem algum homem de Deus aqui
aqui que nos traga uma palavra da parte de Deus. E diz o texto bíblico que alguém disse: tem sim, ó rei, meu senhor, tem lá o profeta Eliseu, que assumiu o lugar de Elias, Deus está usando muito ele. O rei diz: manda chamá-lo. Quando Eliseu chega, e Eliseu vê aquele ambiente de incredulidade ali, meus irmãos, Eliseu manda chamar um tangedor, ele manda chamar o arpista, o músico, e diz o texto bíblico, que no momento em que o tangedor começou a dedilhar a sua harpa, o seu instrumento musical, o Espírito de Deus veio sobre o profeta, e deu uma revelação do que Deus faria naquele momento. Então nós vemos que o louvor, ele também prepara o coração do povo. O louvor, ele permite que o Espírito Santo opere na sua igreja, produzindo um ambiente espiritual, para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória de Deus se revele. A igreja, quando adora a Deus em espírito e em verdade, o sobrenatural de Deus se revela no meio da igreja. Aleluia. E quem aqui, meus irmãos, não tem experiência disso? Eu me lembro que na Assembleia de Deus do Estáquio Gomes, onde eu aceitei a Cristo como Salvador, nós tivemos naquela época, em 95, um ensaio de jovens, em que Jesus começou no ensaio de jovens, apenas com a mocidade na igreja, ninguém mais, não era culto, a batizar no Espírito Santo, enquanto os jovens cantavam no ensaio. E foi algo muito lindo que Deus fez naquele dia, porque foram batizados 6 jovens que estavam no departamento em um ensaio. Quantos testemunhos, se hoje o nosso pastor fosse abrir aqui o microfone, para que a igreja desse, de bênçãos que tem recebido através de um louvor, vidas que se converteram a Cristo, vidas que foram curadas, vidas que tiveram resposta de Deus para a sua oração, através da letra de um louvor. Nós temos aqui, meus irmãos, pessoas que foram libertas através de um louvor, que tiveram experiências espirituais profundas com Deus, através de um louvor. O louvor, repito o que eu disse alguns minutos atrás, ele não é apenas um passatempo no culto, ele é a exposição da palavra, de forma, meus irmãos, melódica, ritmada e harmônica. E se é a palavra que está sendo exposta de forma cantada, o Deus da Bíblia trabalha através desta canção, e opera coisas extraordinárias. Então creia nisso, meu irmão. Deus faz maravilhas enquanto você louva. Aleluia. Radasui. Delasoremicho radaiode. Glória. Aleluia. Eu quero ainda afirmar para a igreja, voltando, meus irmãos, para o texto onde nós iniciamos, em Deuteronômio, capítulo 31, um texto que representa ali, mais uma vez, uma forma, mais uma forma de louvor na Bíblia, com o propósito de trazer profundas verdades espirituais para a nação de Israel. Toda vez que um judeu cantasse aquele cântico de Moisés ali, ele estaria se lembrando das maravilhas que Deus fez, ele estaria se lembrando do cuidado, da provisão, do livramento de Deus para o povo. Ele estaria ali se lembrando de como Deus é fiel.
e do quanto nós devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele faz na nossa vida. O verdadeiro louvor, meus irmãos, ele flui de um coração agradecido. Ele flui de um coração que reconhece o senhorio de Cristo. O verdadeiro louvor, meus irmãos, ele flui do coração de alguém que já foi impactado pela graça, pela presença de Deus, que conhece o Deus que serve, que já experimentou a glória dele. E este louvor sincero, ele expressa uma fé viva, uma fé, meus irmãos, forte. O verdadeiro louvor, ele expressa o que está no interior do nosso coração. E nesta noite, nós estamos aqui nestes 50 anos da BEMAC. E eu gostaria de promover um exercício mental para os componentes da banda e para os irmãos aqui da sede, especialmente a membresia da sede. Eu gostaria que você se recordasse, me referindo agora aos músicos, das experiências espirituais que você já teve nesta banda enquanto componente, das vezes em que Deus se manifestou na sua vida, quando você estava lá se preparando no seu lar, quando você estava lá dedilhando o seu instrumento, ou soprando, porque tem instrumento de sopro também, né? Eu quero que você se recorde dos livramentos que Deus já deu, das portas que foram abertas, das respostas das orações de vocês. Eu quero que vocês se lembrem das vezes que vocês sentiram a presença de Deus através deste louvor e como isso trouxe alento, refrigério para a sua alma. Foi isso que Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, escreve esta canção, para que ela perpetue os meus feitos, para que eles se lembrem do que eu já fiz em favor deles. E de igual modo a igreja do Senhor, quantas vezes através de um cântico Deus se manifestou na sua vida, Deus operou, deixando claro que o Deus que nós servimos não é um Deus para ser adorado no silêncio, não é um Deus, meus irmãos, para ser adorado na ignorância, no escuro, no vazio, não. O Deus que nós servimos é o Deus que se revela, é o Deus que fala, é o Deus que nos dá experiências profundas com Ele. Então, se você adora a Deus com sinceridade, em nome de Jesus, recebe a graça dEle nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo, experimente o sobrenatural de Deus, porque hoje Deus está operando maravilhas neste culto, através da adoração desta igreja. Aleluia. Rio Manturimi, Mikanda Subi Choriba Sori Mikanda. Aleluia. O Espírito de Deus, através do louvor, meus irmãos, ele também constrange, ele quebranta, ele compunge. Deus, ele molda o caráter, ele produz despertamento espiritual. E eu quero lhe convidar nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a você despertar a tua vida de comunhão com Deus, a você fortalecer a sua fé, a você se lembrar de tantas maravilhas que Deus tem feito, porque, meus irmãos, dada a nossa fragilidade humana, nós somos extremamente imediatistas. As nossas emoções, elas estão muito ligadas ao que a gente está vivendo agora, no momento, no hoje. E isso, meus irmãos, pode ser algo bom e pode representar também um problema.
Porque imagine uma pessoa que na atualidade está em extrema angústia, está enfrentando situações de crise. Imagine alguém que hoje, meus irmãos, está sofrendo e muito, cuja vida você olha para todos os lados e não vê razão de alegria. É problema sobre problema, luta atrás de luta. Quando você acha que se livrou de uma coisa, aparece outra, talvez até com a gravidade ainda maior. E nessas horas, meus irmãos, vale a pena você recordar o que Deus fez. Você permitir, através da adoração, que o Espírito Santo te lembre, que muitas vezes a gente acha, meus irmãos, que não tem mais jeito para o que a gente está enfrentando hoje, ou é muito difícil, e a gente se esquece que coisas maiores Deus já fez, livramentos maiores Deus já deu, coisas extraordinárias Ele já fez na tua trajetória. Então, em nome de Jesus, se lembra nesta noite da bondade, do cuidado, da providência de Deus para com a tua vida. Creia nisso, meu irmão. Teu Deus não te abandona, Ele não te deixa só, Ele se preocupa com a tua vida nos mínimos detalhes, Ele quer o teu bem, Ele está planejando, projetando o teu futuro, assim como Ele revelou a Moisés o que sucederia dias, tempos depois. Deus também, Ele sabe o teu futuro. Então descansa no Senhor, consagra a tua vida inteiramente a Deus, oferece a Deus o que de melhor você tem, na certeza de que o teu futuro será de paz, que o teu futuro será de bênção, que o Deus que você serve não vai te deixar desamparado, nem envergonhado diante dos teus inimigos. A providência divina para a tua vida, tão somente creia nisso em nome de Jesus. E com a permissão do meu pastor, o senhor me permite orar, pastor? Vamos ficar de pé, meus irmãos.